Gente, compartilha. Salve, salve, terroristas radiofônicos ligados aqui na 94 FM. Tá começando mais um programa Bomba Tônica. Explodindo aí, galera, essa animação que eu gosto. É essa animação que eu gosto. Galera, Bomba Tônica explodindo as noites de sua terça-feira com um debate muito bem humorado sobre os temas mais polêmicos da atualidade. Eu sou o Guga Pereira e estarei até a meia-noite no comando desta birosca. Mas não comandou nada. No comando desta birosca. De novo, mais uma vez, o microfone cortado e Gilvan Bueno. Bom, nosso tema de hoje é atentados à democracia, galera. É esse o tema que o nosso time nada convencional de comentaristas vai debater aqui e agora, tá certo? Abrindo os trabalhos de hoje, começando pelo nosso gestor público social-democrata, especialista em piadas ruins, direto de São Gonça para o Bomba Tônica de Sully Boy. Vinícius Juliano, muito boa noite. O político tá caminhando à noite pelas ruas de Brasília, chega um assaltante, passe o seu dinheiro! Calma, rapaz, que isso? Eu sou um deputado, então passe o meu dinheiro! Genial, genial. Pena que hoje, Sully, a gente tá sem sério? cartucheira. Não, é sério que você não... Guga, qual é o seu problema? Vilen, bota a cartucheira aqui pra mim, Vilen, por favor. Você nunca mais colocou a minha vinheta. O Vilen vai botar a cartucheira aqui, Sully. Piada tem um ritmo. Sully, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Depois eu A boto... vinheta quebra, velho. Depois eu boto aqui pra você a vinheta de... Olha, assim não dá. Isso é uma vergonha. Querendo censurar o Juliano. Maravilha, maravilha, Sully Casoy, maravilha. Bom, vamos adiante. O economista e capitalista social, o Barack Obama do Bomba Tônica, Gilvan Bueno, muito boa noite. Nesta noite de terça-feira, presenciando o Brasil fazer um jogo homérico com a seleção super difícil de El Salvador, ganhando por 4-0, quero dar boa noite a todos. E lembrar uma frase de Winston Churchill. Winston Churchill. Churchill. Winston Churchill, Gilvan Bueno. Winston Você Churchill. tá corrigindo o Gilvan, Guga? Que coisa feia, que deselegante. Mas a pronúncia saiu correta, Ficou certo? perfeito. Mais britânico impossível, meu amor. Muito obrigado, muito obrigado. Só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. É a temática de hoje. Muito bonito, Gilvan. Você sempre traz, né, belas inserções aqui nesse programa. Eu te admiro muito, Gilvan. Bom, vamos adiante. Nossa querida, a nossa Ruivinha Gêmea do Bem, Virginia Brito, muito boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. A audiência subiu. Demora um pouquinho na sua saudação de hoje, porque eu quero compartilhar a nossa live aqui no Facebook. Então pode se estender um pouquinho mais. Muito A audiência obrigada. subiu. Por favor, fale mais, Que fale mais. gracinhas. Fale Bom, mais, a essa audiência semana subiu. Bora fazer a mídia, Virgínia. foi... Vocês são muito fofinhos. Eu não falei piada, por quê? Porque no programa passado eu fui acusado de interromper as pessoas. Se eu fizer uma piada com isso, vão me acusar também agora, né, de... Virgínia, preconceituoso. um segundo. Virgínia, vai que é tua. Minhas amigas ouvintes, queria destacar que o Suliano, por não estar indo mais em casa, sua esposa está aqui nos estúdios. Nossa, Veio buscá-lo e saber o que o Bomba Tônica está causando, né? Denunciado. Não é isso? Virgínia, por favor, continue. Essa história de que toda criança tem bomba atômica tava esquisito. Não deixa as mulheres aqui, É que nem futebol. Quem é ela, a bomba Não deixa as atômica? mulheres falarem. É isso aí, Vai que é Juliano. tua. Bom, Vivi, já compartilhei aqui a live, tá, galera? Todo mundo que tá assistindo aqui o Bomba Tônica pelo Facebook, por favor, compartilhe a live pra gente chegar em todos os computadores, todos os Facebooks desse país. Bom, Virgínia, por favor, seu boa noite de hoje. O meu boa noite era em homenagem aos 196 anos do Brasil Independente, que foi essa semana, e que também foi aniversário do meu irmãozinho, que faz aniversário dia 7 de setembro. Ah, quantos anos ele faz, Vivi? 23 aninhos. Ah, como é o nome dele? Vitor. Ah, parabéns, Vitinho, tudo bem? Todo mundo lá em Pensei casa que era o tem... Michael Jordan. Guga Pereira se derrete com cada palavra que Virgínia fala. Ah, Virgínia é um doce, Virgínia é É um algo doce. impressionante. Vocês todos são amores. E agora, amo para me vocês. derreter mais um pouquinho, a nossa convidada de hoje, nossa querida e mais nova membro do programa Bomba Tônica. Uau. Novo Nossa. perfume no ar. É isso. Edileuza Nascimento, a nossa Leleuza. Muito boa noite, Leleuza, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa bancada do programa Bomba Obrigada. Tônica. Mais uma mulher aqui para representar o empoderamento feminino neste programa. Muito boa noite, Edileuza. Boa noite, gente. Estou feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. Também estamos E muito vamos felizes. nessa aí. Espero poder ajudar aqui. Com certeza, Edileuza. A sua presença já ajuda a brilhantar demais esse estúdio. Bom, o nosso querido... Deixa eu pegar aqui, Armandinho, a sua intro aqui, porque saiu aqui das minhas notas do
iPhone, gente? Eu não decorei ainda. Vamos lá. O estudante de Direito, ex-conselheiro da Juventude do município do Rio, filósofo de bar e mágico de uma mágica só, Armando Essabá da Silva. Muito boa noite, querido Armandinho. Muito boa noite, ouvintes do Bomba Tônica. Muito boa noite, meus caros colegas de banca, aqui de bancada. Eu já queria começar o programa falando a respeito do evento que ocorreu essa semana, tentativa de homicídio do candidato à presidência da República. E falar que é deprimente, que infelicidade o momento que a gente está vivendo, né? Há pouco tempo a gente teve morte a tiros da vereadora do Rio de Janeiro e esses casos são... Armandinho, sem dar spoiler do programa, Armandinho, no seu boa noite. Então tá bom, vamos lá. Mais pra frente eu conto, mas eu queria só ressaltar o quão infeliz eu estou nesse momento, Guga. Poxa, Armandinho, eu achei que você estava feliz de estar participando do Bomba Tônica, mas tudo bem. Participação nesse programa te traz tanta infelicidade assim. Que Olha, vai cortar o bônus. Tá bom, galera. Bom, apresentados todos os nossos comentaristas de hoje, a gente vai pro intervalo rapidinho, galera. Daqui a pouco a gente volta. O que vai tocar? Vamos tocar um som que o George Clooney, o melhor e mais bonito operador de rádio, de som, né, da rádio do Daio Carioca. George, dá uma boa noite aqui pra galera. Manda, George. Boa noite. Não, como é que é teu bordão, George? What else? Vai, what else? Acho que foi a entrada mais engraçada que a gente teve nas últimas 3 semanas. Fala boa noite, boa noite. Qual o seu nome? Galera, olha só, rapidinho. Todo mundo já compartilhou? Todo mundo já compartilhou a Eu live? não tô sem internet. Tô por aqui. Alguém... Eu ainda não compartilhei. Tá dando pau, Guga. Tá subindo, você quer pau? Eu quero. Pau. Novo. Tá. A gente é muito meta, né? A gente compartilha a live, participando da live, todo mundo compartilhando enquanto participa. Vou compartilhar agora O que você também. achou do atentado do Bolsonaro? Tu viu o que o Veio? Olha, vamos falar sobre isso, hein? A gente vai falar sobre isso agora, mas... Desculpa te interromper, Vivi. A Galva mandou um recado aqui pro Villain. Tirem a crase do apolíticos, senão eu volto para essa bancada. Villain, por favor, maneirando aí no português, por gentileza. Pode subir. Ô, Geleca, boa noite, Geleca, tudo bem? Nosso câmera, galera. Hein, Sully? Vamos saudar o nosso câmera de hoje, o Geleca, nosso novo Boa câmera. noite, gente! E aí, galera? O Geleca... Eu atravesso barulho! É isso, Geleca. Muito bem, Geleca. Assustador. Olha, é muito complicado. A gente vai debater um pouco sobre isso, mas existe um discurso de ódio, um discurso de violência que cresceu no Brasil. E agora a gente vê uma pessoa que fomentou muito sobre esse discurso sofrendo atentado de violência. Será que essa pessoa aprendeu sobre isso ou ela vai continuar repetindo as mesmas palavras? Galera, estamos de volta, Bomba Tônica. E o nosso tema de isso hoje é atentados à democracia. Solta uma vinhetinha aí, Jorge, um beijezinho pra gente. As Panteras. Vamos lá. Galera, o nosso tema de hoje é atentados à democracia, né? Essa semana a gente foi surpreendido com aquele atentado terrível à vida do presidenciável Jair Bolsonaro. E a gente queria comentar atentados à vida de pessoas, personalidades importantes da política e a começar, né, por esse, né, que aconteceu essa semana e tanto abalou o Brasil. Eu queria saber, Gilvan Bueno, querido, uma pergunta que ficou assim bem forte, né, no impacto que causou nos brasileiros com esse atentado ao Jair Bolsonaro é o seguinte, em relação ao discurso de ódio, Gilvan. Você acha que muitas pessoas falando sobre o Bolsonaro ser um propagador do ódio e dizer que a violência é a solução para certas coisas e tal, você acha que isso fomentou essa reação agressiva contra ele? Você acha que isso é justificável, né, combater ódio com ódio? Qual é a sua análise desse ocorrido infeliz? Baseando todo o meu discurso, né, um livro incrível chamado Ultraliars, de um cara chamado Malcolm Gladwell, que é um livro muito bom, e fala que pra gente entender o presente, a gente precisa olhar para o passado e entender como isso mudou a construção do pensamento. E aí, por um acaso, nem era proposta aqui, mas eu volto lá basicamente no momento que os negros americanos são libertos por Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln foi assassinado e mudou toda a história do mundo moderno democrático, onde ele tinha a ideia que os negros ali, quando fossem libertos, ganhassem um pedaço de terra. E o discurso dele não tinha o ódio, né, mas causou a guerra, né, de vários uma reação anos violenta, no né? norte com o sul. Eu acho que essa questão de você
você oprimir valores ou você mudar a forma de agir, de negociar ou tentar inserir uma nova cultura, a gente pode pegar, por exemplo, só para destacar aqui, o Boulos e o Bolsonaro na primeira debate, né? Primeiro debate. Os dois foram para muita agressão, porque um defende o movimento sem terra e o outro defende que isso não é possível. Sim. Então, eu acho que se a gente voltar, acho que nosso trabalho aqui hoje é voltar nos anos e entender se Abraham Lincoln, se a Primeira Guerra Mundial, né, que foi basicamente pela morte de um casal, esses discursos foram baseados em ódio ou em perda de direitos? Acho que essa talvez seja a temática do dia. Mas eu queria saber, Suliano, o Gilvan levantou essa questão entre mortes e perda de direitos, mas aí que tá, a história mostra vários fatos, assim, vários recortes em que classes oprimidas, né, negros e índios, enfim, mulheres também, em algum momento estavam oprimidos, judeus, né, na Segunda Guerra, em algum momento estavam oprimidos e tiveram que fazer uso de violência para brigar pela liberdade, né? Você acha mesmo, aí a minha dúvida é essa, né, dentro desse contexto de discurso de ódio, você acha que essas reações violentas, elas têm algum fundamento? Elas incentivadas por um discurso de ódio têm algum sentido? Qual é a tua opinião acerca disso? Assim, olha, você acha que pode ser um grito de liberdade, uma violência? Qual é o limite? Olha, na minha opinião, a violência é sempre condenável. Sempre condenável. É óbvio que em alguns momentos, exceto quando é sob absoluta legítima defesa, em qualquer outra situação é absolutamente condenável. Sim. Eu acho que, e sobretudo no campo político, a política é um lugar de ideias, de debate, de construção, ou pelo menos deveria ser. Você admitir que na arena política a violência faça parte, seja mais um ingrediente da política, eu acho de todo lamentável. Não é esse o caminho. Aliás, se nós entrarmos nesse caminho, eu acho que pode ser algo muito perigoso, pode ser algo sem volta, inclusive. Né? Nós temos exemplos de países onde a violência na política, e muito próximos, a Venezuela está aqui do lado. A violência na política venezuelana já é corriqueira. Você tem hoje milícias comandadas pelo governo que, sabe, estão ali para incriminar, para proibir uma livre manifestação, para de alguma maneira combater em nome do regime. Absurdo isso. Armando Sabá, Armandinho, vai. Aproveitar esse teu gancho aí e fazer uma breve digressão sobre democracia aqui, por que ela existe, né? A democracia, o fim dela é a gente internalizar essas disputas e trazer para o debate público a respeito de qual é o país que a gente quer. Quando isso se degenera em violência, as paixões políticas acabam chegando ao ponto de desferir uma agressão direta a qualquer pessoa que seja, a gente tem aí o fracasso do nosso regime de Estado de Direito democrático, que é o fim que a gente busca e está sempre trabalhando para cada vez mais efetivar e maximizar. Só para atualizar, os brasileiros gostam de ouvir futebol. 5-0 Brasil, Salvador. É isso aí, galera. Né? Brasil. Como diria o imperador Ciro, o povo gosta de pão e circo. É isso aí. E o nome fora do SPC. Cadê? 67 milhões de votos. Brasil 5-0. Enquanto o Gilvan falava, mais um gol da Alemanha. Gol da Alemanha! Segura, galera. Mas aí, Virgínia Brito, você queria fazer uma inserção, Virgínia? Virgínia? Pera aí, Virgínia, por favor, Virgínia Brito, você queria fazer uma inserção? Então, antes do Guga passar a palavra para Edileuza, para os senhores conhecerem, para a gente poder ter esse embate completo de ideias. Mulheres corporativas, é isso aí, Vivi. Leleuza, eu vou passar a palavra para você. Vai, Queria Vivi. compartilhar uma reflexão minha de abrir geladeira na madrugada, que eu fiquei pensando muito sobre essa questão do candidato que foi esfaqueado essa semana, porque ele estava muito um discurso de ódio, também um discurso de violência, e ele sofreu a violência. Só que eu me lembro que duas figuras muito importantes políticas que eu admiro muito faleceram por meio de atentados e elas pregavam a paz, que eram o Martin Luther King e o Gandhi. Então, até onde realmente é só sua ideia ou é estar falando de violência ou não? Você está falando do Bolsonaro, Virgínia? Sim, eu acho que sim, né, Súlia? Mas eu queria saber, Leleuza, eu queria que você complementasse. Você tinha feito uma inserção, aí eu deselegantemente, né? Agora eu assumo e eu cortei seu microfone, desculpa. Você é muito grosseiro, Guga Pereira. Liga o Mike, Edileuza, pra falar. Então, aí eu queria devolver essa bomba que a Virgínia levantou pra você, Edileuza. Você acha mesmo? O Ricardo Alonso Novaes falou aqui na live o seguinte: legítima defesa, isso acho que foi pra você, Suliana. Legítima defesa sempre foi usado como desculpa para opressão.
entendeu? Então eu queria saber, né, na vibe desse comentário, ô Edileuza, se você acha realmente que o Bolsonaro ele acabou concorrendo para esse atentado que ele sofreu, já que ele propaga tanto ódio, e já o Martin Luther King e a Marielle Franco pregavam a paz, foram vítimas de um atentado. Se a gente levar em conta essa lógica, realmente o atentado do Martin Luther King, do Mahatma Gandhi, da Marielle Franco, causa mais impacto, mais surpresa na gente do que o atentado sofrido contra um atentado com uma pessoa sofre, sendo que ela mesma propaga o ódio e oferece a violência como solução. Qual é a sua opinião acerca disso? Aí você veja bem a contradição, né? A Marielle, defendia o lado... Não sei como eu posso dizer, mas o lado da vítima da sociedade, que é o que eles impõem, né? Eles colocam esse título na pessoa que realmente faz algum tipo de prejuízo para a sociedade. Ele não acaba sendo vítima, né? Quem é vítima é a pessoa, o cidadão de bem. O caso do Bolsonaro é diferente, porque ele, apesar que o pessoal fala que ele é ditador, tem um discurso de ódio, que ele é incompreensível, né? Ele defende o cidadão de bem, né? A Marielle não, o discurso da Marielle é diferente. Ela defendia quem? Os vagabundos, não vou dizer aqui esses nomes, né? Mas o Bolsonaro, ele sofreu um atentado e da questão da legalização do porte de armas aqui no Brasil. Sim. E você vê que o atentado que aconteceu com ele não foi com arma de fogo, revólver, né? foi branca, uma né? faca. Entendeu? Como é que você pode falar? E você vê o lado que atacou, não vou falar que teve alguém aqui, até porque a gente não tem nenhuma confirmação se teve algum ato político se assim. foi alguma coisa coordenada, né? Tem um ponto aí que eu acho muito importante, é o seguinte, Fala, Juliano. Qual foi a nossa ouvinte que disse que a legítima defesa sempre foi usada para oprimir? Foi o Ricardo Alonso Novaes, nosso ouvinte. Beleza, Ricardo. Então, quando você for assaltado e puder reagir, se o cara não tiver com uma faca, por exemplo, ele for te dar um soco, você dá outra face, dá outro soco, dá outra face para ele dar um soco e entrega seu telefone. Eu acho o seguinte, quando eu falei de legítima defesa, que a violência, ela só é a meu juízo. A legítima defesa, eu falei nesse sentido. Eu não tô falando aqui no movimento político de vamos no... Né? Aliás, essa questão do armamento é um troço muito polêmico, muito complicado. Eu acho que a gente precisa discutir melhor. Eu vou dizer aqui muito claramente, eu não sou contra, não. Mas eu acho que o debate tem que ser melhor feito. A coisa tem que ser mais discutida. Os parâmetros devem ser melhor estabelecidos, né? Foi isso que eu quis dizer quando eu falei de legítima defesa. Agora, a gente não pode fazer acepção, Virgínia, sobre a possibilidade, né? O atentado, na verdade, com o Mahatma Gandhi, o atentado com algum outro nome, porque os caras pregavam a paz, e um atentado contra um cara que, segundo o que se diz, fomenta a violência. Eu acho que não. É um atentado contra a democracia de qualquer maneira. Se fosse um atentado contra o Boulos, que eu não suporto, eu ia, neste programa, dizer o que eu estou dizendo. Atentado contra a democracia inaceitável. Num país onde um candidato a presidente, seja ele quem for, defenda ele o que defender, é atacado, alguma coisa está muito errada nessa democracia. Gilvan Bueno? Edileuza, primeiro, obrigado pela sua participação, né? Não gostaria de ser um péssimo anfitrião, mas serei, te antecipando. Não, agora ela vai aqui. estar na bancada com a gente de agora em diante, né? De agora em diante, então, criaremos aqui um embate tipo Edmundo e PVC. Essa semana foi a sensação, né? Edmundo e PVC foi a sensação. Edileuza, cara, uma semana antes da Marielle morrer, Marielle presente, Marielle que esteve aqui na bancada do Bomba Tônica, Marielle presente, né? Não tive o prazer, acho que de alguns arrependimentos que a vida vai me proporcionar, eu gostaria de ter conhecido a Marielle e ter falado com ela. Cara, eu vejo você, mulher, fazendo esse discurso de quem a Marielle defendia. Cara, eu fico profundamente anestesiado de uma maneira negativa, né? Porque a Marielle, ela não defendia bandidos, né? A Marielle, antes dela falecer, eu não tô aqui falando, ela fez um ataque, porque existe uma população que nós esquecemos, que vive em vielas, que vivem em esgoto a céu aberto, transporte sem saneamento básico, e que é morta. Não sei se você sabe que a cada 1 minuto, pelo menos uns 10 negros morrem. Ou se não seja os negros, para não fazer um discurso vitimista como você colocou, uma pessoa com baixo poder aquisitivo ou com péssima distribuição de renda é atacada. Mas, assim, existe um candidato que defende que isso não é uma verdade, mas existe uma população que está aí. E a Marielle fazia esse papel de maneira tão brilhante
que entregou a sua vida. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso só. Mas Gilson me fez chorar. Virgínia, quer fazer um comentário? Edileuza, já passa a palavra pra você. Pode falar primeiro, Edileuza, por favor. Não, eu concordo plenamente aqui com o que... Esqueci o nome dele agora. Vinícius, um prazer. Vinícius, Prazer. desculpa. Não, é porque primeiro vai decorar aos pouquinhos, Edileuza. Quando você começar a debater com a galera, vem. Aqui hoje é a sua primeira vez. Mas continue, Edileuza, por Tá, favor. ok. Quando ele fala da questão que não importa quem é agredido na questão que aconteceu essa semana aí Sem dúvidas. com o candidato a presidente, né? Quando quem me acompanha na minha rede... Pode divulgar, Edileuza. Pode divulgar suas redes sociais, tá? Eu só uso o Facebook, gente. Eu não tenho tempo para usar outras redes. É isso, né? Edileuza Trabalhar, tem que Nascimento. trabalhar. Então, Ela chamou todo mundo que usa o Instagram aqui de vagabundo. Eu não quis falar nada. A Edileuza chamou todo mundo aqui de vagabundo. Não foi isso, não. Então, quando eu soube do acontecido nessa semana agora, eu fiz uma live e eu falei, pô, não importa quem, não é porque eu defendo um cara presidente, uma pessoa que tá concorrendo à presidência, que eu vou só defender ele, não. Na minha live eu coloquei, pô, você não importa se era o Lula, se era o Temer, é uma pessoa, né? Como você vai atacar você defende uma democracia, né? E você vai atacar um deputado que tá... em primeira colocação nas pesquisas, entendeu? Galera, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Só fazer uma adenda aqui. Conclui. Falaram muito da Marielle, né? Negra, periférica, mulher da favela e tal. E quanto a policial Juliane? Isso. Que era negra, periférica, Sim. homossexual, foi assassinada e não teve metade da repercussão. Por quê? Cara. Porque estava do lado errado da narrativa. Juliana, Porque se ela fosse de esquerda, se ela fosse de esquerda, Não é se ela fosse verdade, alguém Juliana. ligado aos movimentos de esquerda, ia ser um mártir. Mas não, uma mártir. Mas como ela era uma policial militar, que a esquerda automaticamente já demoniza e joga na direita, Cara, óbvio, foi noticiado, Tá fazendo mas uma foi falsa associação sepultado. com Marielle. Então, Calma, galera. sabe, Tá fazendo um ponto a ser refletido. Eu também. Virgínia Brito, concorda com essa Cara, o afirmação do TCC Juliano? da Marielle, ela falou sobre mulheres policiais negras mortas. Não tô falando da Marielle, eu tô falando da repercussão Ela geral. Justamente, da Marielle. tô falando da Marielle especificamente. Bomba tônica, nem esquerda, nem direita, o movimento é sexy. É isso aí, galera. É um debate rico, não é isso, galera? Com muito humor, um debate, né, Gilvan Bueno? Um debate sempre muito, que agrega bastante, traz muito conhecimento. A galera aqui fica ensandecida. Todo mundo quer falar, mas é isso aí. Bom, galera, eu vou mudar de assunto. Eu vou mudar de assunto. Muro de assunto, Vilen. Muro de assunto, Vilen. Fazer um adendo, Guga. Armandinho, vou deixar só porque você é uma gracinha. Usaram mal Sem ficar vermelho. Calma, gente, calma, todo mundo respira todo mundo, respira, calma. Armandinho e Sabada Silva, Olha só. só vou deixar você fazer um adendo porque você é uma gracinha. Então diga pra mim os comentários da galera no Facebook. Quero a room, guys. Isso, primeiro diga pra mim os comentários da galera no Facebook, depois você pode fazer o adendo que você quiser. Por favor, Armandinho. Ai, meu Deus, o pau tá comendo aqui, hein, Guga? No Vou me Facebook, esconder. Armandinho. Se Deus quiser, hein? Por favor. Mas aí diga pra mim, Armandinho, comentário da galera. Seu danadinho. A Yasmin comentou muito no sentido do que o Vinícius estava falando. Me diga por que a Marielle esquerdista virou exemplo de luta. Pois Sempre é. a PM Juliane morreu e ninguém disse nada. Então eu queria aproveitar esse caso aqui para falar da Marielle. Sabe o que ela fez aqui no Rio de Janeiro? O que, Armandinho? Ela ajudou a estruturar uma comissão dentro da Alerj que oferecia apoio jurídico e psicológico. Mas eu não tô pra discutindo qualquer a Marielle. policial, Galera, olha só, pra qualquer gente. família. Não tô discutindo Olha só, Marielle, eu tô acho que discutindo a esse repercussão. Tá tomando um viés muito pessoal. Deixa entendeu? rapidinho, A gente tá recebendo Guga. muito pessoas. E Guga. o nosso tema é o seguinte, a gente queria falar sobre atentados contra a democracia. Fala, Gilvan Bueno, por favor. Cara, a Yasmin fez um comentário Ah. falando de uma policial. Yasmin, se você estiver nos ouvindo, muito obrigado. Yasmin Silva Granja? Isso. Yasmin, cara, tem um beijo, editorial. Yasmin. É minha amiga. É sua amiga? Cara, tem o editorial da Folha. Eu acho que se a gente fizesse, independente aqui de, cara, dá uma na Folha, que a Folha é um editorial, cara, batendo duramente nessa moça, assim, desconstruindo a imagem dela. Eu vi isso no Twitter, depois você procura lá, destacando ela como, em um momento, Yasmin, esse editorial destacou ela como uma representante da lei. Eu acho que até a própria mídia paulista, né, se eu estiver errado você pode me corrigir,
fez aí uma desconstrução da imagem dela. Depois você procura o editorial da Folha, que é uma vergonha. Essa é a minha crítica. Eu acho que você ia falar porrada, mas você segurou a onda. Já que você não falou, eu falei. Né? Senão, é o mimimi, a dose, né? Policiais me protegendo. Quem falou isso? Galera, o Bombatônica vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Galera, Os malucos querem falar. não, vou falar. Deixa comigo que eu vou puxar. É isso aí, galera. Bombatônica, nem esquerda nem direita, o movimento é sexy, valeu? E é isso aí, daqui a pouco na volta, galera, a gente vai falar sobre outros atentados. A gente acabou indo para um lado muito pessoal, mas não era a nossa intenção. Eu quero saber a opinião dos nossos ouvintes aí, galera. Vocês estão acompanhando pelo Facebook, joga aqui na live. Vamos falar sobre os atentados de Teori Zavascki, Celso Daniel, mas quem, Villain? Eduardo Campos, né? Atentados que até hoje ninguém soube, né? As pessoas falando que foi acidente, né? Celso Daniel, até hoje a gente não teve um culpado. Tancredo Neves. São esses atentados que a gente quer saber a opinião de vocês. Então bota aqui, galera, pra gente ler os comentários. E aí, PC Farias? Não, Gilvan? PC Farias, Tancredo Neves, Eduardo Campos, né? Teori Zavascki. E aí, galera? Foi acidente ou não foi? Se PC Farias, quem fará agora? Na live não tem vinheta, Suliano. Na live não tem vinheta. Eu não ia perder, gente. A piada é ruim, eu não podia perder. Já fez vídeo. Ponzi, eu gosto desse estilo, de apresentar tudo. Hein, Villain? O Villain, eu gosto desse estilo. Ô, Geleca, eu gosto desse estilo, Geleca. De fazer. Geleca, dá tempo de demitir ainda, Geleca. Ô, Geleca. Compartilha, gente! Geleca, interage comigo, Geleca. Compartilha! Geleca, a galera quer ouvir sua voz, Geleca. A galera quer ouvir sua voz, Geleca. Fala com a gente, Geleca. Não falo nada. Mas, hein, Geleca, eu gosto desse estilo, Geleca, de apresentar a galera, fazer um intervalo pra galera curtir um som. O que você acha? Você curte, Geleca? Fala, Geleca! Fala, Geleca! Vamos partir pra coisa mais interessante. Não, eu vou puxar. Morno? Que morno? Que eu tô pistola. O homem é militar? O homem quer se achar machãozão? Bora, galera. Precisando de santo, de pobrezinho? Quem? Aí, Guga, Quem? deixa eu introduzir. Quem é? Minha tia. Guga, deixa Porra. eu introduzir. Meu avô. Deixa eu introduzir Eu não ouvi agora, nada. Guga. Que você falou da Bombatônica de volta, galera! Uhul. Gente, lembrando aos nossos ouvintes no Dial, né? A galera que tá ouvindo só pela rádio, pela 94 FM, galera do Face. O nosso tema de hoje é atentados à democracia. Bom, eu também conhecido. O botãozinho de sintonizar. é isso aí, galera. O botãozinho de sintonizar o rádio. Então, galera, eu Ô, quero saber... Armando, fale no ar o que você acabou de falar antes aqui, que eu gostaria que os ouvintes... Não, Armando, não fala que eu vou cortar o seu microfone agora. Ninguém vai falar, eu vou falar. Guga Pereira. Bom, galera, eu quero saber o seguinte. O que você falou, Armandinho? Agora eu fiquei curioso. Fala aí. Vamos lá. Vou aproveitar o comentário do João Ledu no Facebook. Calma. Armandinho, como é que tá o Facebook? Armandinho. João Ledu, ele comentou o seguinte: Bolsonaro foi vítima do que ele é contra. Isso daí foi algo que estava muito em voga nas redes sociais, o pessoal falando assim, olha só, o Bolsonaro foi vítima de algo que ele está o tempo todo pregando, que é o discurso de ódio. Ele foi vítima de alguém que acabou extrapolando e que de alguma forma poderia estar ligada... Beleza, Armandinho, beleza. Vamos deixar o Bolsonaro de lado, deixa o menino descansar, que ele tá doentinho. Eu quero saber o seguinte. Isso tem a ver com... Armandinho, eu quero saber o seguinte, galera. Eu quero saber o seguinte. Teori Zavascki. Suliano. Tô aqui. Teori Zavascki. Avião caiu. Eduardo Campos. Avião caiu. Juscelino Kubitschek, né? Acidente de carro. João Goulart. Coração lá, foi um infarto, anos depois provou-se que foi envenenado. E aí, Suliano? E aí? Esses atentados à democracia que até hoje não tem solução, ninguém sabe quem foi, quem matou. O próprio Getúlio Vargas, cara, tem uma coisa muito, muito interessante com relação à Carta Testamento. Existem duas versões da Carta Testamento. Duas versões diferentes, o que abre uma série de especulações, possibilidades de discussão e tal, do que era carta real, do que não era carta real, né? Inclusive a discussão de que uma das pessoas responsáveis pelos discursos teria ali aproveitado, pegado aquele texto e ampliado, para fazer uma divulgação ainda mais badalada. Aquela célebre frase, né? Saio da vida para entrar na história. É verdade. Há pessoas que dizem que não é, de fato aquilo ali foi acrescentado depois,
2, não estava na carta. Sim. Que abre especulações, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não também entrar naquela da teoria da conspiração, de tudo achar que Mas você não pode ser acredita, um Sueli? atentado. Sim. Cara, eu acredito que algumas coisas sim. Por exemplo, o Jango exemplo? já foi provado Que que foi envenenado. havia ali, né, alguma coisa de envenenamento e tal. Eu nunca vi também nenhum estudo muito profundo sobre isso. Eu li coisas, você compreende? Agora, as teorias da conspiração é que são muito complicadas, porque daqui a pouco a gente começa a viajar e acha que qualquer coisa, na verdade, é uma grande articulação da Ursal para destruir alguém. Beleza, sacou? mas eu quero Perigoso saber. isso. Vai, fala, Gilvan Bueno. Vamos lembrar que o 35º presidente americano, o Kennedy, que na história moderna ele teve ali uma teoria de conspiração, né? Porque ele tomou 2 tiros, um na cabeça e no pescoço. O Lee Harvey Oswald falou que foi ele e depois foi morto por outra pessoa. Exatamente. E tem mais de 50 anos isso não se resolveu. Nunca foi explicado de verdade, né? E quais as consequências, por exemplo, para os Estados Unidos, assim, saindo um pouco do Brasil, olhando internacionalmente, Sim. depois da